Oi pessoal, aqui é a Júlia. Finalmente saiu o flyer com as datas do vestibular do Pazuem. Então aqui tô eu, finalmente, depois de muito tempo falando sobre isso. Eu demorei um pouco pra chegar aqui, né, pra falar mais sobre os assuntos do Pazuem, porque eu precisava de uma data oficial pra começar a passar os cronogramas pra vocês. Mas aqui vai pra vocês os principais conteúdos aí que vão cair nas provas do vestibular da UEM, do Pazuem, seguindo o cronograma oficial da UEM, só que com tópicos mais aprofundados aí para vocês saberem o que estudar para as áreas de cada prova. Eu vou fazer um vídeo para cada matéria, então esse vídeo primeiramente é sobre arte, o próximo vai ser sobre biologia e por aí vai. Qualquer dúvida sobre as matérias que vocês tiverem, comenta aqui que eu vou responder todo mundo. E lembrando que as inscrições vão começar só em setembro, eu vou deixar as datas aqui tudo certinho na tela exposto para vocês. E qualquer dúvida é só você olhar lá no site do vestibular que tem tudo que vocês precisam saber. Eu queria dar um parênteses aqui para agradecer as visualizações dos outros vídeos do Pazuem. Vocês me ajudaram bastante, vocês comentaram muito. Isso super engajou meu canal e me ajudou bastante a querer continuar. Então é isso, muito obrigada. Bora pro vídeo de arte. A matéria de arte, para mim, é uma matéria um pouco complicada de estudar, porque ela depende um pouco de imagens. Algumas outras matérias, você não necessariamente precisa ter imagens o tempo inteiro para estudar. Arte você necessariamente precisa para você entender, principalmente falando de artes plásticas e outras coisas. Então, é um estudo que você vai precisar pesquisar bastante. É mais difícil de encontrar um livro didático de arte que tenha tudo que você precisa para o vestibular. Então, necessariamente você vai precisar pesquisar na internet. O meu estudo que eu fiz em arte na etapa 1, eu fiz completamente pela internet, porque eu precisava pesquisar gêneros, né, e expressões artísticas diferentes, e esse estudo foi mais específico. Mas a parte boa da matéria de arte é que você normalmente vai trabalhar com resumos, não é igual história, física, que você vai precisar se aprofundar um pouco mais no assunto. Um resumo bom, se você achar um site com um bom resumo, já consegue ter uma boa base. A arte não tem muitas questões, né? É uma mistura de arte e história o tempo inteiro lá na prova, mas arte, ela não tem tantas questões quanto as outras matérias, e normalmente, isso é uma boa dica, as questões que caem de arte no vestibular da UEM são sobre arte brasileira. Então, aqui no primeiro ano que vai trabalhar com instrumentos, é muito importante que você procure instrumentos do Brasil, ou então cultura, né? Vai falar da música ocidental aqui, é muito importante que você entenda a música brasileira. E as unidades que são específicas sobre a arte brasileira da etapa 1 são as mais importantes para você estudar, porque são as que têm mais tendência a cair. Eu separei, assim como, né, no cronograma da UEM, então eu separei em áreas. A primeira área é a de música, que se você olhar lá no cronograma também tá lá. E eu separei da seguinte maneira para que você estude em música. Uma unidade sobre onda sonora, ruído e parâmetros de som. Nessa unidade você vai estudar intensidade, duração, timbre, altura, tempo e ritmo. É muito importante que você entenda todas essas áreas básicas do som artístico. A gente não está falando aqui do som em parâmetros de física, e sim do som em parâmetros musicais. Então é importante que você entenda timbre, duração, altura, vibração do som, parâmetros em geral, ruído, qual é a diferença de ruído para um som, e resumidamente é isso que você precisa entender. Além disso, você vai precisar estudar os instrumentos, eles pedem lá no cronograma que você estude os instrumentos. E como eu vou estudar os instrumentos, Júlia? Você vai estudar os instrumentos de acordo com as áreas deles. Então é bom que você saiba diferenciar o que é um instrumento soprano, um instrumento alto, instrumento de tenor, instrumentos barítonos, baixos, de percussão e de cordas. Essas são as unidades de instrumento que você precisa entender. E além disso, é muito importante que você pesquise, né, exemplos de instrumentos de cada uma dessas áreas e principalmente instrumentos brasileiros de origem indígena, afrodescendente, alguns instrumentos que estão bem presentes lá no Nordeste, né, na cultura nordestina, na música nordestina, falando sobre a história da música. Aqui a gente vai falar sobre música contemporânea. A etapa 1 do Pazuem, ela trabalha com o gênero contemporâneo e moderno. Você está nesse período da arte na etapa 1 da UEM. Aqui eu separei
algumas tendências para vocês conseguirem decorar que vocês precisam estudar sobre a música ocidental brasileira, que segue as escolas de vanguarda e tendências neoclássicas e neorromânticas, que são as tendências principais da música contemporânea ocidental. Você não precisa se aprofundar nesse assunto, mas é interessante que você entenda e saiba diferenciar o que cada tendência, né, o que cada escola tende a trazer para a música contemporânea atual. Cada uma dessas escolas vai trabalhar com tendências diferentes e eu trouxe aqui os nomes das principais tendências para vocês já terem uma base do que pesquisar. São essas tendências: o serialismo integral, o futurismo, o microtonalismo, aleatória, performática e multimídica, concreta, eletrônica, computador, neoexpressividade, sonorismo, minimalismo e politécnica. Essas são as tendências das escolas atuais da música contemporânea ocidental. É muito importante que você entenda sobre essas tendências, mesmo que resumidamente. No meu caderno, eu lembro que eu coloquei tipo um parágrafo falando de cada uma, e isso é o suficiente, você não precisa se aprofundar em cada. Como eu disse, aqui em arte você vai trabalhar com bastante resumo, mas é importante que você passe sobre essas tendências, sobre essas escolas, e saiba diferenciar qual é qual e que diferença elas trazem para o mundo ocidental agora na arte. E sobre gêneros musicais, que é o último tópico aqui de música, a gente vai trabalhar com a introdução ao MPB, que é a música popular brasileira. A introdução ao MPB, ela vai trabalhar com 3 gêneros aqui nessa etapa do Pazuem, que é a bossa nova, o samba e o rock. Lembrando que a bossa nova nos levou ao samba e o rock é uma tendência que surgiu mais ou menos na mesma época. Aqui a gente está falando de gêneros que surgiram depois da Segunda Guerra, porque lembrando que muita gente considera o período contemporâneo depois das 2 grandes guerras. Algumas pessoas consideram que o período contemporâneo ainda faz parte do modernismo, mas originalmente a gente está separando aqui músicas contemporâneas a partir da Segunda Guerra. Novamente, esses gêneros aqui trabalhados são pedidos no cronograma de estudos do Pazuem, tá lá no site. Ou seja, estudar aqui sobre uma introdução ao MPB, e embaixo você coloca tópicos falando sobre o Bossa Nova, como o Bossa Nova chegou no samba, o que é o samba, a separação aí das escolas de samba. E quando eu digo escolas de samba, eu não estou falando das escolas que estão lá desfilando todo o carnaval, e sim sobre as áreas que o samba trabalha, porque ele trabalha com vários tipos de áreas. Novamente, não precisa se aprofundar, é só um resumo mesmo. E por fim, estudar um pouquinho sobre o rock, como o rock chegou no Brasil. A gente vai trabalhar ali com o Celi Campelo e com outras áreas, não precisa se aprofundar novamente, mas é muito importante que você consiga pelo menos decorar alguns nomes dessas 3 áreas da música. Algum nome principal do Bossa Nova, do samba e do rock do período aí dos anos 60 e 70. Novamente, a gente está falando do período pós-guerra e não aqui dos anos 2000, beleza? Falando agora sobre o segundo tópico, que é sobre artes visuais. É muito importante que você estude sobre arte moderna na América Latina. Então aqui a gente vai trabalhar sobre as artes plásticas, sobre as arquiteturas modernas aqui da América Latina. Então é muito importante que você não veja só sobre o Brasil, é importante você dar uma olhada aí sobre a arte chilena e outras regiões aqui perto do Brasil. Não precisa ter tanto aprofundamento. É melhor que você se aprofunde um pouco mais no parágrafo de baixo, que é o que eu vou entrar agora, que é sobre arte contemporânea, que novamente é a arte pós-guerra. A arte plástica moderna, ela vem antes das guerras, e a gente está falando aqui da arte contemporânea, que vem depois das 2 guerras mundiais. Sobre a arte contemporânea, eu já separei em tópicos para vocês o que vocês precisam estudar das artes plásticas. A arte contemporânea é bem vasta, mas resumidamente ela se resume aí nessas tendências, que é importante que você procure resumos. O que é um resumo? É você procurar uma introdução, o que é e o que se faz nessa arte. 4 principais artistas de cada arte já é o suficiente para você pesquisar. E quais são as características dessa arte? Que faz uma arte ser, por exemplo, expressionista abstrata? Quando essa arte surgiu, em que ano aproximadamente e por que ela surgiu? E isso vai falar sobre todos os tópicos que eu vou passar agora para vocês.
Os tópicos são gestualismo, a arte gestualista, expressionismo abstrato, arte cinética, arte conceitual ou conceptual, minimalismo, land art, arte poveira, body art, body art, enfim, vocês entenderam, fotorrealismo, op art, pop art, street art. Esses são gêneros diversos que não estão lá no cronograma, mas que você precisa entender para saber diferenciar o que é a arte contemporânea. Então eu te aconselho a dar uma olhada no resumo. E aí eu atopiquei outros 3 que vão cair, estão lá no cronograma especificados que vão cair na prova da UEM. Aliás, assim, que podem cair, né? Mas estão lá, estão com um nome específico lá, então é importante que você dê uma lidinha a mais, que você se aprofunde um pouco mais nessas 3 áreas, que são arte performance, vídeo arte e instalação artística. O que é uma instalação artística? E é claro, vai ter aqui no terceiro tópico, né, dessa parte de artes visuais, artes em movimentos. Como assim artes em movimentos? Aqui a gente está falando de movimentos, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT. E aí isso vai trabalhar com o quê? Com arte performática, que eu falei já no tópico anterior, e arte representativa, que é sobre a representatividade desses movimentos na arte e como você conhece mais desses movimentos a partir da arte. Então, vai trabalhar aí com literatura, com teatro, com música, né? Na verdade, com tudo em geral. É outro que é importante você dar uma lidinha a mais, porque está bem alta ultimamente, sobre todos esses movimentos, né, sobre como tudo isso está funcionando. Então é importante você dar uma lida legal sobre como a gente insere esses movimentos na arte contemporânea do mundo atual. Falando agora sobre o tópico 3 lá do cronograma, que é o tópico de artes cênicas. A gente novamente vai trabalhar com artes cênicas modernas e contemporâneas, e eu atopiquei aqui os que estão lá especificados no cronograma da UEM. Então todos o que eu vou passar aqui para vocês tá no cronograma de estudos da UEM, logo vocês precisam estudar de novo com um pouquinho mais de delicadeza, um pouquinho mais de cuidado, porque tem uma tendência maior a cair na prova. São eles o teatro contemporâneo em si, que são um resumão de todas as vertentes do teatro contemporâneo e qual a diferença dele para os teatros anteriores, né? Qual é a motivação do teatro contemporâneo atual. Porque se a gente, por exemplo, olha lá para os teatros de vanguarda, olha para os teatros de Gil Vicente, eles narram a época deles. Então aqui, nesse momento de arte, a gente vai trabalhar com o teatro contemporâneo. O que move o teatro contemporâneo hoje em dia? Aí você também vai trabalhar com o teatro engajado, a tópica aqui, o teatro engajado, o teatro improvisacional, o teatro naturalista e o teatro épico. Essas são as vertentes de teatro que você tem que priorizar e estudar para a prova da UEM da etapa 1. Além disso, é muito importante que você dê uma lida aí nos resumos sobre o corpo como instrumento. Indo também essa ideia aí, a gente vai para o próximo tópico, que é o tópico de dança. E a gente vai trabalhar com movimento corporal, espaço e tempo. É bom que você saiba diferenciar. Dança contemporânea. O que é a dança contemporânea? A gente vai falar aqui sobre a dança contemporânea ocidental, que é a que a gente está acostumado a conhecer, danças típicas brasileiras. Eu separei aqui alguns nomes das principais danças brasileiras, mas vocês podem procurar alguns a mais, é sempre bom, porque costuma cair sobre dança na prova. Eu separei aqui o samba, o carimbó, o bumba meu boi, o frevo, o forró, o maracatu, o baião, o jongo, o coco, a capoeira e o fandango. Esses são os gêneros aqui que eu separei, assim, de conselho mesmo, não tem nada falando sobre esses gêneros na prova, só tá especificando que eles querem que você estude danças típicas brasileiras. Eu tô dando isso daqui só de dica mesmo, mas podem pesquisar algumas a mais, sempre ajuda. E é isso, em geral, o meu conselho ele prevalece, que é sobre você pesquisar priorizadamente sobre tendências aqui no Brasil. Então vai ver sobre a arquitetura brasileira, vai ver sobre teatro engajado, procura como é o teatro engajado no Brasil. É importante que vocês priorizem a arte brasileira, porque normalmente vai cair sobre a arte brasileira na prova. Claro, estudando conteúdo em geral, estudando conteúdo ocidental em geral, mas priorizando a arte brasileira, que são as questões que mais caem na prova da etapa 1.
eu terminar de postar todos os vídeos com todas as matérias, eu vou postar um cronograma de estudos para os próximos, né, 6 meses, 7 meses aí até a prova. É isso, muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Eu sou a Júlia, dona do Estudo Júlia Paiva. Não esquece de me seguir no Instagram, gente, eu posto coisa de estudos no Instagram, não só de estudos, como de arte e N coisas. Também falo sempre sobre as datas de vestibulares gerais lá. Então não esquece de me seguir no Instagram, não esquece de se inscrever no canal, me ajuda, e de dar like no vídeo, porque ele me ajuda a engajar aqui no YouTube também. É isso, muito obrigada, bons estudos e um beijo.